Deputados da UNITA preocupados com o funcionamento das unidades hospitalares de Luanda. Na Lunda Norte, a Igreja Católica reafirma aumento de mortalidade infantil nos hospitais do município do Kwango. O presidente nigeriano defende reexame das estratégias de luta contra o terrorismo. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Boa noite. Os deputados do grupo parlamentar da UNITA estão preocupados com o funcionamento das unidades hospitalares da cidade capital. O pronunciamento foi feito à margem da campanha de sensibilização da população sobre os riscos do HIV/SIDA, enquadrada no Dia Mundial da Luta contra a Doença. Depois do Hospital Esperança e do Instituto de Luta contra a SIDA, o município de Viana foi agraciado pela visita dos parlamentares da bancada da UNITA, Miraldina Jamba e Maurílio Luei, ambos da 6ª Comissão da Assembleia Nacional, que responde pela saúde e educação, ciências e tecnologia. Juntamente com jovens da Jura, realizaram uma campanha de sensibilização de combate e prevenção do SIDA, tendo a Casa da Juventude o ponto de partida, passando a palavra de pessoa a pessoa sobre os riscos e prevenção da doença. A deputada Miraldina Jamba dirigiu o grupo até a Praça do Nosso Super, onde pôde trocar experiência com os vendedores sobre os seus conhecimentos do vírus da SIDA. A deputada pediu àqueles que têm um familiar vivendo com a doença para que não o desamparem. A parlamentar falou à TV Raiar do objetivo da campanha no município. O objetivo desta atividade insere-se numa campanha promovida pelo Grupo Parlamentar da UNITA, uma vez que o dia 1 foi o Dia Internacional da Luta contra o SIDA e nós, como fazemos parte da 6ª Comissão da Assembleia Nacional, que trata da saúde, da educação, do ensino superior, da ciência e tecnologia, no quadro da Comissão da Saúde, então nós estamos a promover esta campanha de explicação, de estar em contacto com a juventude, com a sociedade, com os cidadãos, para explicar as formas de prevenir a SIDA. Sabemos que é um flagelo mundial, mas que é preciso que as pessoas tenham cada vez mais informação para poderem prevenir a doença. Uma das preocupações do nosso grupo parlamentar da UNITA é trabalharmos no sentido de podermos, nos debates sobre o Orçamento Geral do Estado, informar o Executivo no sentido de se aumentar o orçamento destinado à saúde, sobretudo, e à educação. São áreas fundamentais e para as quais normalmente o Estado angolano proporciona um orçamento muito diminuto. Já o deputado Maurílio Luei, que é também secretário da UNITA para a Saúde, dirigiu um outro grupo no quilômetro 30. O responsável fez o resumo da campanha no município e mostrou-se preocupado com o funcionamento do Hospital Américo Boa Vida. É um apelo no quadro do lema para este Dia Mundial da Saúde. É um apelo para que as pessoas possam fazer o teste para conhecer o seu estado serológico, porque assim podem rapidamente assumir atitudes de combate. Ontem, quando estivemos no Hospital Esperança, fomos alertados para os profissionais de um problema que está a assumir praticamente contornos de um flagelo social, que é o problema da violência sexual. A violência sexual tem naturalmente relações com o HIV, SIDA, porque muitas destas vítimas da violência sexual acabam indo para os hospitais Hospital de Esperança, no caso, para fazer tratamento preventivo. Falou da contribuição do partido para o combate do SIDA em Angola e deixou uma mensagem ao povo angolano e, em particular, aos vianenses. O grupo parlamentar da UNITA decidiu associar-se às celebrações do Dia
Mundial da Luta contra o SIDA. Desta forma, estivemos a visitar o Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, o Hospital Esperança e também participamos do ato central que ocorreu no Palácio da Justiça. E hoje decidimos engajar os jovens em atividades de rua, de sensibilização sobre a doença. Estivemos na Vila de Viana, ali nos arredores da Casa de Juventude, e estivemos também no Mercado do 30, abordando diretamente pessoas, passando informação sobre a doença, que é desta forma que se pode contribuir para a prevenção contra a SIDA. Portanto, Sindicato dos Jornalistas Angolanos garante melhores dias para os profissionais da classe a partir de 2018. Esta matéria vai poder acompanhar depois do intervalo. Não saia daí, já voltamos. Em todo o mundo, dia 1 de dezembro é o dia de luta contra a SIDA. Este ano, o tema escolhido é Direito à Saúde. Todas as pessoas, independentemente da idade, do género, de onde vivam ou de quem amem, têm direito à saúde. O Dia Mundial da Luta contra a SIDA visa despertar a população sobre a solidariedade para com as pessoas que vivem com VIH e SIDA. A SIDA foi descoberta no início dos anos 80 e já matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente na África. Mas hoje, com o uso das medicações corretamente, não se morre de SIDA. Para poder tratar e viver bem, é preciso primeiro testar para o VIH, deixar o preconceito e a discriminação para trás. Juntos somos mais fortes que a SIDA. Governo de Angola, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Você pode ter várias opções. Atrapalhar-se com o 6, confundir-se com o 5, enganar-se com o 4, decepcionar-se com o 3, ser traído com o 2. Mas só um pode te levar à felicidade. TV Raiar, a televisão número 1. Bem-vindo à segunda parte deste jornal. Os jornalistas angolanos poderão ver assegurados os seus direitos a partir do primeiro trimestre de 2018. A garantia é do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, quando falava no espaço Grande Entrevista desta estação televisiva. Este assunto vai poder acompanhar na síntese nacional. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, disse que a instituição que dirige vai trabalhar para, a partir do primeiro trimestre de 2018, celebrar um contrato coletivo a partir do qual vai se estabelecer um salário mínimo que vai ter em conta o tempo de trabalho e as habilitações literárias. O responsável olha para a direção do país com otimismo, tendo em conta aquilo que preconiza para o setor. Bom, a nossa expectativa é que sim, porque provavelmente, e é essa impressão que nos estão a transmitir, é de, primeiro, um presidente do Executivo que entende que tem uma sensibilidade diferente em relação às liberdades, porque a liberdade de nos filiarmos, a liberdade de nos associarmos é constitucional, e a Constituição não é feita por nós, é uma Constituição que é feita pelos representantes do Estado. Todo país que sequer tem uma Constituição, e aí estão as garantias, os direitos e os deveres, e o nosso direito é termos uma associação. Entendo que sim, temos de trabalhar, e as pessoas têm de compreender que nós, jornalistas, temos o direito de nos filiar nos mesmos termos em que tem a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados e todas as outras associações, só que, infelizmente, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos tem enfrentando, há 25 anos que enfrenta essas dificuldades de relacionamento com o Estado. E não é por acaso, esse relacionamento é um pouco por causa da natureza do nosso trabalho, não é? Como saberá, a atividade jornalística é um pouquinho a atividade política, porque temos influência efetivamente na eleição ou na possível distribuição
ou na possível, como não diria, na possível não eleição dos políticos. Como sabem, nós somos um principal espaço público, não é? Pelo menos desde o século XX, que a mídia tornou-se um principal espaço público, e a tendência é que quem efetivamente tem a maior notoriedade tem possibilidade de ser reeleito ou de se eleger. Então, talvez por conta disso é que a nossa profissão nunca foi bem entendida, a nossa associação também nunca foi bem entendida, mas tomara que de agora em diante possa haver uma outra sensibilidade, porque temos os mesmos direitos que a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Médicos e das outras associações profissionais têm. Teixeira Cândido opõe-se, entretanto, à nomeação dos titulares dos órgãos públicos de comunicação social pelo Presidente da República para o bem da imparcialidade na informação e sugere uma via que considera mais adequada. Bom, nós temos hoje um estudo comparado, temos duas realidades muito próximas, uma linguisticamente falando, outra geograficamente. Estamos a falar de Portugal. Por exemplo, em Portugal, quem nomeia o presidente, ou quem nomeia o Conselho de Administração da RTP, que é um canal de televisão e rádio pública portuguesa, não é o governo, tampouco é o Parlamento, é um Conselho Geral Independente. O Conselho Geral Independente é constituído por várias entidades. Tem representante do governo, mas também tem representante, por exemplo, dos sindicatos, tem representantes, por exemplo, de profissionais das universidades ou das universidades, tem representante, inclusive, de encarregados, de pais, não é, encarregados, tem, por exemplo, como chamamos, ombudsman, como é que se diz em português? Como é que... Provedores de leitores, provedores de ouvintes, provedores de telespectadores também fazem parte desse Conselho Geral Independente. É um conjunto de profissionais, não é, que nomeia o Conselho Geral Independente. E qual é, na verdade, o critério? O critério é o concurso curricular. Okay? O critério é o concurso curricular. Por sua vez, esse Conselho de Administração da RTP África nomeia o diretor de conteúdos. E essa nomeação não é individual, não é apenas o Conselho de Administração que nomeia. Ele vai nomear em colaboração com a entidade reguladora da comunicação. Isso significa que o diretor de conteúdos, aquele que tem, na realidade, de gerir os conteúdos editoriais, está blindado. Está blindado por quê? Porque o Conselho de Administração não pode exonerar a seu belo prazer. Tem de fundamentar e tem de ter a anuência, tem de ter a opinião vinculativa, por exemplo, da entidade reguladora da comunicação social. É esse modelo que nós achamos que podemos começar a olhar para esse modelo, mas também temos outro modelo, que é aqui na África do Sul. A Southern African Broadcast, a SABC, por exemplo, que é um canal público, quem nomeia é o Parlamento ouvindo o Presidente da República. Portanto, há aqui duas entidades a nomearem o gestor dos órgãos e eles, por sua vez, têm a responsabilidade, com base num critério curricular, de nomear o diretor que vai gerir ou a pessoa que vai gerir o conteúdo. Nós achamos que há aqui dois modelos que nós podemos trazer para a nossa realidade. Por quê? Porque nos termos em que nós temos o modelo atual não oferece garantia. E por que não oferece garantia? Atualmente, toda a gente está a saudar efetivamente a abertura que os órgãos públicos estão a apresentar. Estamos a falar de um presidente, de um ministro da comunicação que tem sensibilidade diferente para com o setor da comunicação social e para com a liberdade de imprensa. Dentro de 10 anos, por exemplo, se tivermos um presidente diferente, se tivermos um ministro da comunicação social diferente, pode perceber de maneira diferente. E o que é que acontece? O que acontece é que podemos ter uma realidade que nós fomos tendo desde há 42 anos para cá. Portanto, então entendemos que mais do que depender da sensibilidade de quem venha a governar, de quem venha a ser presidente, de quem venha a ser ministro, é preferível que nós coloquemos isso em termos legais, blindemos os gestores dos órgãos de comunicação social em termos legais. Significa o quê? Temos de olhar para um modelo que nós apresentamos nesses dois modelos, qual deles se adequa a nós. E aí, a partir daí, então, tentarmos entender se optamos por Portugal ou optamos para a África do Sul. Governador quer agentes responsáveis. A Polícia Nacional deve incorporar apenas indivíduos preocupados com o bem-estar da população, afirmou sexta-feira na cidade do Luena o governador da província do Mochico, que exigiu aos efetivos uma mudança de mentalidade que prestigiem a corporação.
Polícia pronta a travar a onda no Mochico. Manuel Gonçalves Mandumba, que falava aos efetivos em parada da unidade da Polícia de Intervenção Rápida, reconheceu as difíceis condições de trabalho da Polícia da Guarda Fronteira e prometeu tudo fazer para que sejam resolvidas as questões pontuais, visando a melhoria do trabalho desse ramo da Polícia Nacional. As condições de trabalho dos efetivos da Polícia Nacional sempre constituíram uma das prioridades do Executivo, acentuou Manuel Gonçalves Mandumba, que prometeu trabalhar para que o relacionamento entre a corporação e população melhore. No seu entender, o cidadão nunca deve ter medo quando se aproxima de um agente da Polícia Nacional. O governador manifestou-se preocupado com a falta de iluminação em alguns bairros periféricos da cidade de Luena, tendo prometido o reforço do patrulhamento para a prevenção criminal. Sobretudo no período da noite, o governador manteve um encontro com responsáveis dos órgãos do Ministério do Interior, tendo tomado nota das dificuldades, algumas das quais ligadas à falta de infraestruturas, transportes e promoções. Analgésicos, antimaláricos, antibióticos e medicamentos para o tratamento de disfunção eréctil são os fármacos contrafeitos que mais chegam a Angola, informaram as autoridades sanitárias, que, no entanto, desconhecem a quantidade de medicamentos falsificados em circulação. Antibióticos estão entre os medicamentos mais frequentes. A informação foi prestada em Luanda pelo Inspetor-Geral da Saúde, Miguel de Oliveira, que falava ao jornalista à margem do simpósio sobre a contrafação e reações adversas a medicamentos, tendo acrescentado que uma grande parte dos medicamentos contrafeitos detectados pelas autoridades chegam da China, Índia, Nigéria e RDC. Mas não estamos a dizer que todos os medicamentos provenientes da China e da Índia sejam contrafeitos, porque eles são também os melhores fabricantes e obedecem a todas as normas, pese embora existirem ainda também indústrias falsificadoras, explicou. Miguel de Oliveira, que admitiu ser difícil detectar medicamentos contrafeitos pelo simples olhar, garantiu que a Inspeção Geral do Ministério da Saúde tudo faz para controlar os medicamentos importados, revelando, porém, que as autoridades não têm números reais sobre a contrafação no país. O secretário de Estado da Saúde, Valentim Altino Matias, sublinhou que os medicamentos contrafeitos matam silenciosamente e as principais vítimas são pessoas que possuem fracos recursos financeiros para a aquisição de medicamentos. Miguel Rodrigues, estudante de segundo ano de Engenharia de Petróleo na Universidade Estatal de Petróleos da República da Basquíria, é um dos representantes da Organização dos Estudantes Angolanos na Rússia. Explicou a situação que eles atravessam. O ano letivo aqui começou em setembro, com inúmeras debilidades, porque há estudantes que já acarretavam dívidas desde o ano passado, ou seja, estão com dívida praticamente de 2 anos letivos já. E a universidade isso foi nos preocupando para ver os nossos colegas e irmãos a serem expulsos da República assim que concluir a sua formação. Decidimos então criar uma organização que achamos que junto à nossa embaixada em Moscou conseguiríamos alguns resultados. Resultados esses seriam, por exemplo, uma petição do embaixador para chegar até Angola e conseguirmos transferir as divisas com mais facilidade. E sem sucesso, infelizmente. E passamos para o segundo estágio, que foi o nosso plano B, possamos assim dizer. Segundo Miguel, há 20 estudantes não bolseiros na iminência de expulsão por falta de pagamento de propina. Os estudantes já tentaram vários contactos com a embaixada e serviços consulares em Moscou. Nós estamos na iminência de expulsão e somos muitos. Como é de conhecimento, todos a Rússia é o maior país do mundo e estamos espalhados por essa Rússia, somos imensos. Temos um grupo no WhatsApp que conta com inúmeros estudantes por conta própria e todos estamos nessa situação. Possuímos dificuldades em nos alimentar, pagar as contas da universidade, pagar os lares, porque as universidades têm lares estudantis e há pessoas que vivem em apartamentos. Tem essas dificuldades. Renovação do visto também. E o seguro médico, que é obrigatório pela universidade, que deve ser renovado a cada ano que passa. E sem esse seguro nós não conseguimos ter assistência médica. É um seguro que cobre pequenos riscos, mas já cobre uma consulta e coisas assim do gênero. O nosso primeiro passo, explicando a história, começou com o contacto na embaixada, a embaixada aqui em Moscou. Miguel disse também que contactaram os representantes diplomáticos angolanos na Rússia, mas sem sucesso.
Contactaram ainda o Gabinete de Apoio aos Estudantes Bolseiros que, de acordo com Miguel Rodrigues, o chefe do Departamento de Estudantes, respondeu sem aceitar identificar-se que o departamento só trata de assuntos relativos a estudantes bolseiros do INAB. O retorno já não começamos a receber isso desde o e-mail que enviamos e quando fazíamos chamadas para o lado não passava da recepção. Diziam sempre para ligar para os contactos pessoais dos mesmos, o que nós não tínhamos disponíveis, e depois simplesmente desligavam chamadas. Sim, contactamos, pois na nossa embaixada possui um setor estudantil, contactamos os mesmos e eu vou ser sincero, do jeito que recebi a resposta, assim, bem terra a terra, só respondem pelos estudantes do INAB. O estudante explicou que as famílias têm feito esforços para enviar dinheiro. A mesma tem tentado transferir os valores por transferências bancárias ou cartões Visas, mas sem sucesso. Pelo menos 100 estudantes na Rússia estão nesta situação. Eles têm enviado cartas abertas através das redes sociais dirigidas ao Presidente da República, João Lourenço, para que seja criada uma solução que permita aos seus familiares enviar o dinheiro para que possam manter-se na Rússia. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari juntou-se a outros chefes de Estado em Agaba, na Jordânia, para passar em entrevista às estratégias de luta contra o terrorismo. Esta matéria vai poder acompanhar agora na síntese internacional. A cimeira abordou igualmente o reforço das estruturas de segurança comuns para prevenir os ataques, segundo o porta-voz presidencial Femi Abdina, num comunicado distribuído em Abuja. O comunicado refere que os chefes de Estado da África Ocidental, representantes dos governos de 48 países e várias organizações não-governamentais chaves integram a lista dos participantes. Durante esta reunião, o presidente vai partilhar a experiência da Nigéria em matéria de terrorismo e a sua difusão através da África Ocidental para solicitar um apoio mais significativo às medidas de prevenção para naturalizar as atividades dos rebeldes na sub-região, precisou o comunicado. A nota indica ainda que o presidente nigeriano manterá igualmente encontros bilaterais com alguns chefes de Estado para reforçar as suas relações bilaterais. Ele falou do quadro político e da ação nacional que deve ser adotadas as condições favoráveis à difusão do terrorismo e a ideologias perigosas que alimentam este fenómeno. O ministro do Interior alemão avança que os interessados podem candidatar-se até 28 de fevereiro do próximo ano e que o dinheiro lhes será entregue assim que regressarem a casa. Aos migrantes que aceitarem regressar aos seus países antes mesmo que o seu pedido de asilo seja rejeitado, ser-lhes oferecido um subsídio de 1.200 euros por adulto e 600 por criança num programa que tem duração de um ano. O jornal Bild am Sonntag refere que 8.639 migrantes participaram num programa de refugiados entre fevereiro e outubro, apesar de haver cerca de 115 mil pedidos de asilo rejeitados na Alemanha, muitos dos quais não podem ser deportados por razões humanitárias. E no desporto, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Handebol volta a perder no Mundial de Espanha diante da sua congênere francesa, depois de no jogo de estreia ter perdido diante da equipa anfitriã. Termina assim o Raiar Notícias, referente ao dia 4 de dezembro de 2017. Nós voltamos amanhã para lhe informar com verdade por uma Angola radiante. Até lá, boa noite, fique bem.